Bem-vindos ao canal Fé e Esperança. Dê um like em nosso vídeo e inscreva-se para nossas novidades em nosso canal. Uma das maiores perguntas. Afinal, o Espiritismo é uma religião? A resposta para a pergunta "O Espiritismo é uma religião?", apresentada por Allan Kardec na obra Revista Espírita de dezembro de 1868 é dupla. Sim e não. E para isso precisamos primeiro entender o que é o Espiritismo. Na obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, o Espiritismo é definido da seguinte maneira: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. No sentido usual da palavra religião, uma doutrina não pode ser ao mesmo tempo uma ciência e uma religião. Isso só é possível se tomarmos a palavra religião no sentido filosófico. Ficou confuso? Vamos explicar. A palavra religião, como toda a palavra, sofre daquilo que os especialistas chamam de polissemia ou variedade de sentidos ou significados. Há dois tipos principais de polissemia: a polissemia simétrica e assimétrica. A polissemia simétrica acontece quando uma palavra, embora tendo muitos significados, tem um significado dominante. É o caso da palavra religião, que no seu sentido usual está associada a um conjunto de cultos, práticas exteriores de adoração, princípios absolutos em matéria de fé, dogmas, rituais, casta sacerdotal, cerimônias, privilégios e misticismo, por exemplo. Já na polissemia simétrica, uma palavra tem vários significados, mas que todos eles são igualmente utilizáveis. Um bom exemplo de uma palavra simétrica é a palavra cabo. Para saber o que significa a palavra cabo, terá que olhar os diversos contextos onde essa palavra se apresenta. Isto porque não existe na palavra cabo um sentido usual, dominante. Por exemplo, tanto pode ser um cabo de uma panela quanto um cabo de um fio, um cabo de uma vassoura e até mesmo um cabo militar do Exército. Allan Kardec, na obra Revista Espírita de dezembro de 1868, vai responder a seguinte pergunta: é o Espiritismo uma religião? A resposta, para resumir o artigo apresentado por Kardec, é dupla. No sentido usual da palavra, como uma doutrina com rituais, dogmas, casta sacerdotal, cerimônias, privilégios, misticismo e práticas exteriores de adoração, o Espiritismo não é uma religião. Mas no sentido filosófico, de comunhão de pensamentos e sentimentos, que liga os homens, pode-se dizer que sim, o Espiritismo é uma religião. Apenas neste sentido filosófico, de laço, que une os homens. O laço proposto por Allan Kardec, que deve unir todos os espíritas, é o laço da caridade. A caridade é esse laço que nos une num sentimento de amor e de respeito por todas as criaturas. No sentido usual da palavra religião, uma doutrina não pode ser ao mesmo tempo uma ciência e uma religião, porque uma ciência não tem dogmas, não tem práticas exteriores de adoração. Já uma religião do sentido usual possui. Assim, o Espiritismo pode utilizar a palavra religião, desde que a considere apenas no sentido filosófico, de um laço que une todos os homens, um laço de sentimento, de amor, de fraternidade, que é o laço da caridade. Separamos abaixo um trecho na Revista Espírita em que Allan Kardec vai responder a pergunta: então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Porque, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião. Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma, que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé,
uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Ele não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado. Eis porque simplesmente se diz: doutrina filosófica e moral. Gostou? Então nos siga, e aguarde novos vídeos.